cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Quebrantado por seu amor. Glória a Deus. Peço ao irmão Márcio que esteja orando, agradecendo pelos dízimos, orando pelas pessoas que não têm o que comer em casa nesse momento. Senhor Deus, nosso amado Pai, nós te damos graça por esse momento de estarmos na tua presença, Senhor. Venha o Espírito Santo sobre as nossas vidas, porque nós somos carentes da tua presença. Oh, Espírito Santo, vem sobre nós e responde o clamor do teu povo nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, nós queremos mais da tua presença, mais do teu poder, mais de ti, Senhor. Então venha, Senhor, e toma a primazia nesse lugar. Enche esse lugar, Senhor. Vem, faz morada em nosso ser. Eu sei que tu quer fazer morada em nossos corações. Tu não quer fazer somente uma visita, Senhor. Então nós abrimos a porta dos nossos corações e te convidamos nessa noite para que tu venha e faça morada, Senhor. Te entrego cada pessoa que devolveram nessa noite seus dízimos e as ofertas, Senhor. Que possa chegar ao teu trono de glória, ó Pai, como um cheiro suave, agradável, Senhor, às tuas narinas. Então responde, Senhor. Responde o teu povo, traz paz, Senhor, para a tua cidade, em nome de Jesus. Nós te clamamos agora em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, venha, Senhor, e mora nessa cidade, Senhor, e faz morada. Repreende todo o mal, Senhor, toda a violência, em nome do Senhor Jesus. Então vem, Senhor, vem sobre nós, vem, Jesus. Amém, Deus, em nome de Jesus. Você é bem-vindo. Vem, Jesus. Pode entrar, esvazio de mim, esvazio de mim. Só pro como teu trono vem reinar, nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é a sua casa. Nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. A tua igreja clama nessa noite, ó Pai. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Você é bem-vinda. A casa é sua, pode entrar. Esvazio de mim, Deus.
Sopra o teu vento, Pai. Toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir. Essa casa é a sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é a sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. A morte venceste, véu Se rompeste a tumba vazia e agora está. O céu te adora numa tua glória, pois ressuscitaste e vive está. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Na sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Declare ao Senhor. Essa casa é a sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Toda honra, toda glória seja dada ao nome de Jesus. Grandioso Deus, eterno Pai, nós somos gratos a Ti, Deus, por estar aqui na Tua casa, Deus. Sabemos, Deus, que os tempos não são fáceis, Jesus, que os dias são tristes, ó Deus, que o Covid tem nos assolado, mas nós Te agradecemos, Te louvamos, ó Deus, porque em meio à tribulação estamos aqui, Deus, estamos aqui bem, com saúde. Também Te rogamos por aquelas vidas, Senhor, que está agora na UTI, lutando por um ar, Deus, por um fôlego de vida. Que o Senhor vai ao encontro dessas vidas, Senhor, com Teu sangue, Deus, lavando, Deus, todo o mal, Jesus. O Senhor tem um propósito, Pai, na vida de cada um deles. E nenhum dos Teus propósitos, nenhuma das Tuas promessas falham, Deus, porque Tu és grande, Jesus. Tu és o Deus do milagre, Jesus. Tu faz o impossível, Deus. E eu sei que tem mãe, tem pai de joelhos, ó Deus, orando pelos seus filhos, ó Deus, que estão ali, Deus, sofrendo por esse mal, Deus. E também venho, Deus, Te pedir, Jesus, pelos nossos jovens, ó Deus, da nossa cidade, Jesus, que o Senhor vai ao encontro deles, ó Pai, que o Senhor vai com Teu amor, com Teu perdão, Jesus, que o Senhor os recupere, Pai, que o Senhor esteja enviando anjos, ó Deus, para estar falando aos corações deles, ó Deus, pessoas, ó Deus, destinadas, Pai, a Tua obra, Pai, que o Senhor esteja nos usando, Deus, que o Senhor esteja nos usando da maneira que Tu queres, ó Deus, porque para o mundo nós não somos nada, Jesus, mas para Ti somos grandes, somos fortes, ó Deus, somos moldados em Tuas mãos, Deus. Esteja, Pai, com o nosso culto em Tuas mãos, o culto
direcionado a Ti, Deus, que esteja falando, continuando falando aos nossos corações, ó Pai. Eu sei que o Espírito Santo de Deus já está aqui neste momento, já falou ao coração da tua igreja, Jesus, e falou também às pessoas que estão agora em casa. Que o Senhor esteja com nossas vidas em Tuas mãos, hoje e sempre. Amém. A palavra está destinada ao pastor. Oui. Querida igreja, que a graça do Senhor esteja cada vez mais na vida de cada um, em nome de Jesus. E a graça do Senhor é o seu poder, é o seu amor, é a sua libertação, é a sua salvação. E a graça do Senhor é cura para as nossas vidas, amém, amados? E nós cremos verdadeiramente que essa graça há de nos alcançar cada dia mais, com o poder de Deus sendo derramado sobre as nossas vidas. Queremos agradecer a participação de cada um dos irmãos, agradecer os amados do Ministério de Louvor, queremos agradecer os irmãos também que estão aqui, retornando com a transmissão dos cultos. Louvado seja Deus pela vida de vocês também, que Deus abençoe grandemente. E queremos falar para a igreja, que nesse final de semana nós vamos ter culto, né? Depois de um mês, a última vez foi dia 21 de março, e nós agora estamos retornando com os cultos nos finais de semana. Estou com o decreto aqui do município, permitindo, só que eu recebi o decreto agora, não sei os detalhes ainda, eu só recebi agora, mas assim, vamos poder cultuar, as igrejas vão poder fazer seus cultos, inclusive até às 8h30 da noite, mas nós vamos começar o nosso culto domingo, 6 horas da tarde, 6 horas da tarde, vamos encerrar às 7h30, ok? Domingo, nosso culto. Nós teremos EBD presencial, o culto presencial, neste domingo, aqui na igreja, às 6 horas da tarde. Os cultos de quarta-feira, que vão permanecer às quartas, vão acontecer sempre a partir das 18 horas, ok? Perdão, irmãos, 18h30, 6h30 da tarde, os cultos de quarta-feira. E os cultos de domingo à noite, que começaremos 18 horas, 6 horas da tarde, ok? Consegui esclarecer para os irmãos tudo direitinho? Todo mundo ligado aí? Teremos EBD, não é? 9 horas da manhã, e contamos com a participação dos irmãos. Nós, inclusive, demos continuidade com a nossa EBD durante esses dias, foi muito bom, de forma virtual, mas teremos de forma presencial no domingo, a partir de domingo agora. Inclusive, vamos estar tendo, pelo novo decreto, creio que será possível, nós temos o aniversário da igreja, nos dias 9, 10 e 11 de abril, com a participação do pastor Misael Alcântara, que vai estar sendo pregador daqueles dias aqui na igreja, e eu convido os irmãos para estarem presentes, convidem outras pessoas para estarem conosco também. Nós vamos estar vendo o número de pessoas que vão poder participar, e vamos estar informando para os irmãos, através dos grupos de WhatsApp, quantos poderão estar participando conosco. Mas peço aos irmãos que façam-se presentes cada vez mais em nome de Jesus. Quero também avisar aos amados que foi uma luta tão grande para nós recomeçarmos a transmissão dos cultos, porque precisamos de equipamentos modernos, né, atualizados, e nós não estávamos tendo. Os irmãos viram que estava dando sempre um problema, uma dificuldade, porque nós estávamos
ajeitando aqui, na verdade, né? Os irmãos estavam fazendo um esforço grande para poder transmitir, mas sem os equipamentos necessários. E nós estamos comprando equipamentos. Não compramos ainda não, só um pouquinho, só uma pequena parte. Os irmãos estão vendo essa câmera aqui. Um filho de Deus nos abençoou com, na verdade, boa parte, senão nós não teríamos condições. Não teríamos condições de estar comprando, não. É um valor super alto, mas o Filho de Jesus fez para a igreja um valor bem barato, e ainda dividiu, parece que são 200 vezes, viu? Não sei não. E eu vou precisar dos irmãos para ajudarem a nós estarmos comprando esse equipamento e outros que são necessários. Tivemos que trazer um técnico para estar vendo o som que estava todo... Porque, irmãos, já tem mais de 6 anos só a nossa mesa de som. Um amplificador que tem ali, eu acho que eu nem tinha chegado aqui na igreja ainda. Não, na verdade já compramos alguns depois que viemos aqui, mas assim, eu quero dizer aos irmãos que vamos precisar mesmo. Eu sei que está difícil para todo mundo, sei que há desemprego, sei que há muito desespero, inclusive, mas aqueles que puderem, colaborem conosco, contribuam, entreguem seus dízimos, aquele que ainda não está sendo, né, naquela fidelidade que precisa ser, passe a ser, nos ajude a estarmos comprando, porque assim, nós temos vários irmãos que não podem vir ao culto, né? Eu vou dar só o exemplo do irmão José, geralmente ele não vem, porque o irmão José Ramos, né, irmã Wanda, ele não pode vir, a irmã Ana, a irmandade, e se eu for relacionar aqui, nós vamos ter pelo menos 20 pessoas que não podem estar vindo ao templo, né, e estão em casa participando. Inclusive agora, vários estiveram aqui já dando a contribuição. Quando os irmãos verem eu aqui com o celular, não é usando as redes sociais para mandar mensagem, nada disso não, viu? É para estar, na verdade, dando as boas-vindas aos irmãos e estar informando alguma coisa, como tivemos no início a dificuldade com o áudio, mas... Nós estamos com a irmã Miralva, lá da Guanabara, o irmão Jonas, lá da Guanabara, participando conosco, por conta dessa transmissão. Se não houvesse, né, se o irmão não tivesse passado para nós, não é nem vendido, passado para nós, essa câmera no valor que foi, nós nem estaremos transmitindo agora, entende? Então, aqueles que ainda não são dizimistas, passe a ser, porque você vai estar contribuindo também para a compra de equipamentos. E nesse tempo difícil nós temos abençoado, graças a Deus, várias famílias, a igreja tem ajudado com os alimentos que os irmãos têm contribuído, e temos de outra forma também tirado em alguns momentos do orçamento da igreja para estarmos abençoando a família. Os irmãos sabem que nesse tempo há muita dificuldade. Hoje eu ouvi um vídeo de um rapaz que ele cantou, e ele já tinha sido liberado, um número restrito de pessoas, e ele estava cantando com o parceiro dele num bar, som ao vivo, aquela coisa, e vieram os policiais e disseram que eles não poderiam mais. Mas por quê? O bar está com toda a autorização de funcionamento, com 30%, mas tem muita gente em cima do palco, e segundo ele, só tinha ele e o parceiro dele, e eles tiveram que interromper. Ele disse: olha, mas os boletos que têm chegado lá em casa não esperam. E aí postou um vídeo muito indignado, muito triste. Na verdade, eu não sei de quando foi esse vídeo não, viu? Não deu tempo eu procurar saber se era um vídeo verdadeiro, mas a gente tem visto esses lamentos, né, durante esse tempo, certo? E algumas pessoas cada vez mais perdendo. Nós estamos, queridos, com a indústria no Brasil numa situação que nós precisamos orar. Nesse mês de março, por volta do dia 13, a Volkswagen deu uma paralisação de 30 dias. Só a Volkswagen tem cerca de 15 mil empregos no Brasil. E cada empregado, cada funcionário, cada colaborador, melhor dizendo, precisou ir para o RH para reacertar
o salário, ou seja, reduzir. E aí cai um bocado de coisa, né? Mas esses ainda estão empregados, mesmo que reduza um pouco mais, não é? O problema maior é aqueles que estão sem emprego nenhum. Chega o recibo da luz, tem que pagar. Sem querer de maneira nenhuma defender governo federal. Mas vocês sabiam que até o momento não já saiu, os deputados não já pressionaram para que o novo auxílio emergencial, que seria de R$300, já reduziu para 150, não saiu? Está sem recursos. A União. Se tirar, deixa de pagar aposentados, pensionistas, mês a mês. O que fazer? E olha, a igreja do Senhor, não é só o Brasil, não, que está passando por isso. Muitos países. O Brasil passa mais por conta da corrupção, que ainda é muito grande no nosso país, né? Mas está vivendo essa situação. E eu peço aos amados que continue com aquela intercessão, com aquela busca ao Senhor, continue pedindo a Deus que repreenda todo o mal. Muito dinheiro precisou ser canalizado para a saúde, inclusive para a compra de vacinas, né? E também para os insumos para a produção de vacinas. E aí, como é que faz? Quem está à frente, eu digo porque assim, como estou à frente de um orçamento tão pequeno, sei como é a coisa, imagine quem está diante de um grande, com essas situações. Ontem, o técnico que veio aqui para dar uma arrumada no nosso som, chegou e disse assim, Renan mandou um recado para mim, assim, Renan, rapaz, eu disse, era para tu resolver mais ele aí, mandou um recado, pastor, o homem quer te ver aqui, eu disse, meu Jesus, o que será? Quando cheguei aqui, pastor, nada disso aqui, menino, vigia, vale sim, não, pastor, não, dê seu jeito aí, se vira aí, você é técnico para quê? Precisei fazer isso, mas assim, eu sei que realmente está, a palavra que Renan usou, mega ultrapassado. Jesus, eu nem sabia que existia essa palavra. Mas igreja, nós estamos mesmo, mas nós estamos construindo e precisamos fazer um ribuliço. E quem está à frente, na liderança, quem está na gestão, né, passa por esses momentos de o que é que eu decido, o que é que eu resolvo, e não é fácil, né? Às vezes a gente critica tanto prefeitos, governadores, presidente, né? Aí quando a gente vai para lá, que se elege lá, chega lá, muitas vezes entra no mesmo sistema e não faz nada. Por quê? Porque na verdade não é nem tanto por má vontade. Também, né? Claro que há. Eu não sei quem foi que me falou ontem, que deu a sugestão. Irmãos, eu estou conversando, não é enrolando não, viu? Precisando mesmo falar com os irmãos sobre isso. Quem foi que deu a sugestão de o seguinte, reduzir, foi Raiz, lá em casa ontem. Está aí minha filha, meu neto está aqui, Caleb. E ela disse o seguinte, bastava 10% de cada Câmara de Vereador, de cada Assembleia do Congresso, para destinar à saúde, que resolveria meio mundo. E realmente, a gente sabe, né? Cada deputado ganha 33 mil como deputado, mais os abonos, as coisas que tem, e termina dando em 220 mil reais de despesa para cada um, carro, combustível e 10, 20, 30 assessores. Vocês sabiam que tem vários deputados que têm assessores dentro de Itagi? Eu conheço pelo menos 3 assessores, moram aqui dentro de Itagi de dia à noite, e são assessores de deputados. Aí, quem tem que bancar tudo isso somos nós, não é? Que os impostos estão cada vez mais aumentando. Olha o preço da gasolina. O Bolsonaro dizia que ia baixar a gasolina, que ia dar um jeito e que ia resolver. Cadê até hoje? Está fazendo eu andar de sol a sol, porque não dá mais para ir de casa para o espaço gospel de carro, não tem condições mais. R$6 quase a gasolina. Baixou um pouquinho, viu? Era 6,15, baixou para 5,85, se não me engano, aqui em Itagi. Mas, amados, está além da conta. Precisamos verdadeiramente orar por o nosso Brasil, orar exclusivamente pelas vidas, pelas pessoas. E orar pelo Brasil
eu vi a cara, o rosto do Márcio e a fala dele também. Eu entendi que seria isso. Como não amanhecer triste em nossa cidade com essas coisas, não é? Mais uma vítima. Hoje completa a 7ª pessoa assassinada em Itagi em 2021. É um alto índice para menos de 14 mil habitantes. Sexta-feira nós vamos continuar com clamor. Irmãos, o que nós estamos fazendo na Praça Tiradentes, às sextas-feiras, 5 horas da tarde, é tentando atender, pelo menos numa parte, o pedido de Deus. Aliás, as condicionais que Deus nos dá em 2 Crônicas 7:14, que nos diz, vamos dizer juntos, todo mundo sabe aqui, se eu for pedir a Ricardo Costa, que ele diz de cor decorado, sem brincadeira nenhuma, mas vamos pedir a todo mundo para dizer de cor que fica melhor, não é? Vamos lá? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Se fizermos isso, o Senhor sara a nossa terra. Há uma promessa. E a promessa de Deus, ela é verdadeira. Amém, crente? Sexta-feira, 5 horas da tarde, nós vamos estar na Praça Tiradentes. Conto com você. Nós vamos estar como o povo de Deus, nos unindo. Não tenha medo, que não tem condição de aglomeração nenhuma. Sexta-feira, quase dava. Epa, bora, espalhe para lá. É só a gente chamar o guarda pouco. É só a gente chamar o guarda Dionísio, que ele resolve na hora. Que pensa num cabra bom. E ó, graças a Deus, uma atitude boa no município. Eu não vi, mas o Marcos me disse. O Marcos é sempre um cara, né, verdadeiro, uma pessoa de palavra, que a partir de agora está tendo 2 guardas ali em frente ao Banco Bradesco, todos os dias. Que bom, maravilha. Porque dá mais uma posição de segurança na cidade, não é verdade? E ali eles têm acessibilidade à polícia militar, sei lá que polícia mais que tiver, só tem, parece que só tem militar, né? Porque a civil é só para anotar o negócio lá e ganhar nossos 15 mil reais um delegado, e 8 mil reais, 6 mil reais um policial civil, aí, sangue de Cristo. Irmãos, eu confesso a vocês que eu estou protestando com muita coisa hoje, porque não é como desabafo, não. É como indignação, né? Que eu sei que você também está aí, indignado com essa realidade no nosso país. Mas, em meio a tudo isso, nosso Deus está sempre olhando para nós. E olhando de forma muito especial, contemplando o nosso clamor, contemplando a nossa busca, crendo que verdadeiramente nós continuaremos a buscá-lo e viver em todo o tempo. Mas estamos também, queridos, hoje houve uma morte que foi muito triste. Mas, no ano 33 da era cristã, no ano 33 da era domínio, depois de Cristo, houve uma morte muito braba, muito cruel, mas que foi muito boa, muito especial. Uma morte que, misericórdia, valeu a pena. Aqueles algozes, aqueles homens maus, levarem aquela pessoa mal. Porque se eles não levassem daquela forma, seria numa outra forma. Porque foi no ano 33 que o nosso Cristo morreu. Amém? Só que ele morreu muito diferente do que o jovem que assassinaram em Itagi de ontem para hoje. Ele se doou, ele se entregou. E como estamos no período da Páscoa, agora está completando mais um ano, mais um tempo que a morte de Jesus houve. E a morte de Jesus nos traz alegria, porque ela gera vida à igreja do Senhor. Amém? Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 22, versos de 1 a 22. Lucas 22, versos de 1 a 22. Nós estaremos falando um pouquinho sobre a Páscoa hoje, e no domingo estaremos completando
A Páscoa, vocês sabem que foi a passagem da libertação. O povo de Israel, o êxodo, ou seja, a saída da escravidão para a libertação. Lucas 22, de 1 a 22. Irmãos, encontraram o texto? Eu vou estar lendo aqui porque, apesar de ser uma Bíblia nova, Bíblia pregação expositiva, mas ela tem uma letra pequena e a distância está um pouquinho. Era para eu ter botado aquele suporte aqui, ficaria melhor. Diz assim o texto bíblico: estava, pois, perto a festa dos pães ázimos, chamada a Páscoa. E os principais dos sacerdotes e os escribas andavam procurando como o matariam, porque temiam o povo. Está certo aí? Amém? Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12, fazia parte da igreja do Senhor. E foi e falou com os principais dos sacerdotes e com os capitães, de como entregaria Jesus, os quais se alegraram e convieram em lhe dar dinheiro. Combinaram, em estar dando dinheiro a ele, comprar, dar suborno. E ele concordou. E buscava oportunidade para entregar sem alvoroço. Chegou, porém, o dia dos ázimos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João, dizendo: ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. Essa foi a ordem dada por Jesus. E os discípulos lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? E o Senhor lhes disse: eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem, levando um cântaro de água, segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: o mestre te diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Aí fazei preparativos. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: tomai-o, repartiu entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu, e deu-lhe, dizendo: isto é meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele homem por quem é traído. Queridos, nós poderíamos relacionar 50 motivos que fizeram com que Jesus doasse a sua vida para morrer por nós. Poderíamos relacionar que, na verdade, Jesus, ele veio e os homens não entenderam o seu propósito, e por causa disso, por conta inclusive dos seus protestos, porque Jesus não concordava com o que estava acontecendo, porque o Império Romano naquela época estava dominando, e dominando não só com as expansões territoriais, mas também estava dominando as vidas, as pessoas estavam escravizando. E Jesus, ele doou a sua vida para que pudesse vir trazer alento àquelas pessoas. Mas o propósito maior de Jesus, no ano 33, quando ele doou a sua vida, quando ele morreu naquela cruz, foi na verdade o propósito de doar do seu corpo para que nós nos alimentássemos. E por quê? Porque estávamos com fome, estávamos como miseráveis, estávamos sem ter o que encontrar, o que comer, não tínhamos como nos alimentar. A alimentação que estava sendo trazida às pessoas era apenas uma alimentação
que hoje a pessoa se alimentava, amanhã ou mais tarde já tinha fome novamente. Era apenas a alimentação física e era apenas algo que pudesse satisfazer o seu corpo físico. Mas o ser humano estava destroçado. O ser humano estava sem forças, sem substâncias espirituais. O ser humano estava afastado totalmente de Deus. E o propósito de Jesus foi que ele estivesse doando a sua vida para resgatar a minha, a sua, a nossa vida. Amém? Hoje nós somos pessoas resgatadas pelo Senhor. Nós estamos vivendo uma realidade, eu vou dizer, do nosso Brasil, não sei, em outros países estão acontecendo essas coisas, mas assim, estamos vendo um presidente que não é evangélico convocar a nação para a oração, e jejum inclusive. Estamos vendo pessoas trazendo profecias o tempo todo, e a última foi que no dia 30, não é? Alguém profetizou dizendo que haveria mortes e que as pessoas deveriam ficar em casa, que o anjo da morte estaria passando. Como nós estamos no período da Páscoa, eu gostaria de informar para os amados que a razão, a motivação que levou o imperador a libertar o povo, a deixar o povo de Israel sair daquela escravidão, foi por conta de que o anjo da morte chegou e começou a atingir os primogênitos, os primeiros filhos das casas dos egípcios. E naquele império, naquela força, eles achavam que poderiam se vingar de Deus. Eles acharam que poderiam, na verdade, lutar e poderiam vencer a Deus. Começou com a primeira praga, a segunda, a terceira, sétima, oitava e nona, e eles não se deram conta. Quando houve uma ordem de Deus, para que o povo de Israel se preparasse, para que o povo hebreu se preparasse, para sair a partir daquele dia, e que estivesse recuando, ficando em casa, porque estaria mandando que o anjo estivesse ungindo os umbrais das portas das casas do seu povo, para que não fosse atingido pelo anjo da morte. E o povo de Israel acreditou, e isso aconteceu. A Bíblia nos diz que não devemos desprezar as profecias, mas que devemos fazer dela um teste, uma prova, e que precisamos saber como estamos indo. Irmãos, há uma outra coisa que está acontecendo muito seriamente, e que se você vê acontecer aqui, pense nisso, calma o seu coração, porque nós estamos vivendo um tempo que as pessoas estão perdendo o controle emocional com facilidade. Também não é para menos. No mundo que estamos vivendo, com a situação dessa, com uma pandemia tão estendida dessa, eu pensei que só duraria mais ou menos 90 dias, só Deus sabe quando cessará, não é verdade? E as pessoas estão perdendo o controle em muitas coisas, a ponto de a pessoa dizer aquilo. A minha posição, inclusive, orientei algumas ovelhas, olha, o que eu quero fazer é o seguinte, eu vou recuar. Não estou dizendo que vai ser verdadeira, que vai ser ou que não vai ser verdadeira a profecia, mas eu também não quero desprezar as profecias. Mas eu quero, irmãos, estar cada vez mais ligado no meu Deus. Eu disse para alguns irmãos no domingo, no horário da escola bíblica dominical, perguntei, na verdade, a alguns: vocês estarão atendendo o pedido do presidente da República para o jejum? Sim. Então, se vocês vão atender esse pedido, e vão estar orando, e vão estar jejuando, escuta a voz do profeta, escuta a voz do pastor. O pastor Ezequias está trazendo uma profecia, escuta. Irmãos, o objetivo, e eu sei que alguns, pastor pediu para recuar e não sei o quê, inclusive eu disse aos irmãos, e isso eu fiz. Eu precisaria hoje ir a Gitaúna, levar estatuto para a agência do Banco do Brasil lá, que aqui já não resolve mais, né? Só está nos
nos resultados finais, já não pode ser mais aqui nessa agência, acabou a agência Banco do Brasil de Itagi. Mais uma dor, mais uma tristeza para nós. Mas chega de lamentação, pastor. Só que eu adiei. Em vez de hoje pela manhã, eu preferi, não vou fazer isso. Tem coisa para resolver, vou resolver como vim no cartório para registrar, confiado no Senhor. E disse também para os irmãos que estavam na sala de reunião da EBD no domingo, que, na verdade, eu não tinha medo. E não tinha medo não é porque sou simplesmente corajoso, não. É porque eu já tenho a marca da promessa. O anjo passou lá em casa e marcou os umbrais da porta da minha casa, glórias a Deus. E ele marcou os umbrais da porta da sua casa, minha irmã, meu irmão, pode crer nisso. Nós estamos sujeitos a passarmos por lutas, como o povo de Israel se libertou da escravidão no Egito. Ali foi que houve a passagem, por isso o nome Páscoa, Pessá, não é? No hebraico. Eles se libertaram, mas no deserto eles enfrentaram outras lutas. Sim ou não, igreja? Então nós ainda vamos continuar enfrentando, mas nós já temos a marca da promessa do Senhor em nós. Nós já somos marcados pelo sangue do Cordeiro Jesus Cristo. Quando lemos esse texto, o texto nos diz que até ceiar com seus discípulos, Jesus ceou. E aquela ceia foi uma despedida, mas aquela ceia não foi dizer, olha, não mais convosco, não foi isso. Foi dizer, ó, lembrem sempre de mim, todas as vezes que vocês fizerem isso, fazei em que, igreja? Em memória de mim. Ou seja, lembre que eu vou estar sempre convosco. Eu subirei ao Pai, mas eu vos mandarei o quê? O Consolador, para estar convosco. E Ele convencerá o pecado, da justiça e do juízo, João 16, 8. Igreja do Senhor, nós o que precisamos é estarmos certos de que os propósitos de Deus se cumpriram com a sua morte. Os propósitos de Deus foi para nos dar vida, e hoje você tem vida. O cordeiro que foi imolado, o cordeiro que foi sacrificado, derramou do seu sangue para lhe purificar dos seus pecados. Alguns dos propósitos para a vinda de Jesus, para nos trazer a fé e nos manter fiéis, Marcos 14, 24, para nos fazer santos, inocentes e perfeitos no Senhor Jesus, Hebreus 10, 14, para nos dar uma consciência limpa, para obter para nós todas as coisas que são boas, o Senhor reservou para nós. Ele disse que nos daria vida, e vida em que, igreja? Em abundância. É promessa do Senhor para a vida do seu povo. Só que só vai receber, irmão Márcio, Reinan, Jó, Ricardo e todos os demais, aquele que tem a marca da promessa, e você já tem, glória seja dada ao nome do Senhor. Você já foi marcado pelo selo do Espírito Santo de Deus, e agora ninguém mais vai lhe tomar, vai lhe tirar das mãos do Senhor. Por isso, comemore a sua Páscoa com alegria. Agora, não comemore sozinho, compartilhe com outras pessoas, porque foi uma das ordens dadas por Deus. Junte todo o seu ouro, junte todos os cordeiros mais novo, saudável, perfeito, e vocês festejem agora, porque vocês já foram marcados com o sangue do Cordeiro. Os umbrais das portas da casa de vocês, os umbrais dos nossos corações já foram marcados, igreja do Senhor. E portanto, nós não teremos mais nenhum medo, porque o Senhor já doou a sua vida em nosso favor. E agora nós passamos a ser verdadeiramente novas criaturas, e com isso nós desfrutamos do gozo, da paz e da presença do Deus Todo-Poderoso. Está consumado, porque já está chegando a sexta-feira. A sexta-feira santa não é essa de cada ano, mas a sexta-feira em que Jesus foi entregue. Nós podemos comemorar, porque mesmo que foi muito triste aquele momento, para aquelas mulheres que estavam à sua volta, para aqueles que estavam por perto, menos triste ainda foi para aquele que na verdade nem conseguiu ver o brado de vitória acontecer, depois que Jesus expirou, e que Deus bradou do alto céu, fazendo com que estivesse acontecendo trovões e mais trovões.
E aí os algozes chegaram a dizer: verdadeiramente, esse era o Filho de Deus. Só que eles continuaram sem crer que Jesus é o Filho de Deus, porque eles disseram: esse era o Filho de Deus. Eles não tinham a confiança, eles não tinham essa segurança, essa certeza que você, como crente no Senhor, tem, de que Jesus morreria na sexta-feira. Por isso não é tristeza para nós. Mas no domingo, no primeiro dia da semana, ele faria o que, a igreja do Senhor? Ressuscitou, louvado seja Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Nessa ressurreição de Cristo, ele então esteve vencendo a morte, tragando a morte e colocando uma chave para. Mas ele teve uma promessa também para nós, de que além dele ressuscitar, nós ressuscitaríamos junto com ele. Por isso esse mundo tenebroso que estamos vivendo, as lutas, as pandemias da vida, as lutas que temos passado aqui, ainda assim não podem ser comparadas com a morte do teu Cristo e com o sangue dele derramado para te dar uma promessa verdadeira, promessa de vida eterna. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Foi no ano terceiro da era cristã. Esse que pareceu um dia mais sombrio da história da humanidade. Embora os homens não entenderam isso, não conseguissem compreender dessa forma, foi um dia muito alegre para nós, na atualidade. Foi um dia muito alegre para aqueles que creram na ressurreição em Cristo Jesus. Portanto, o Sinédrio não pôde fazer nada por Jesus. Caifás, Anás, Pilatos, até ensaiou fazer alguma coisa para libertar Jesus. Não da forma verdadeira que deveria ser, mas ele tentou, dizendo: e agora, quem é que eu quero que eu vos solte? Porque a gente precisa soltar um. Ele poderia bater o martelo, mas o nosso Cristo estava planejado por Deus para doar a sua vida, para mim dar vida, para te dar vida. Você é um homem, uma mulher diferente do mundo lá fora. O mundo lá fora, quando cessa a vida, cessou completamente, vai viver eternamente, mas distante de Deus é morte sempre. Dá para compreender isso? Viver eternamente longe de Deus não é viver, é morrer eternamente. Mas aqueles que creram, aqueles que continuam buscando, aqueles que continuam esperando, aqueles que continuam crendo que desde o jardim do Éden, o Senhor teve o seu plano para o seu povo, plano de resgatar-nos dos nossos pecados. Nós agora, queridos, podemos nos alegrar no Senhor, podemos nos alegrar porque verdadeiramente nós somos resgatados. E mesmo a traição de Judas, mesmo a negação de Pedro com Jesus, mesmo as mulheres estando de lá de longe, não se aproximaram, ainda que elas choraram e Jesus viu isso, os seus discípulos nada puderam fazer, mas ainda assim não foi dor, não foi tristeza, exceto a dor física, a ponto de Jesus, quando estava naquela agonia, já lá no Getsêmani, que convidou seus discípulos para estarem com eles, e eles foram até o monte com Jesus orar, só que Jesus recuou um pouquinho mais, para estar mais próximo de Deus, para estar em mais intimidade com o Pai, a ponto dele dizer: Senhor, Deus Pai, Senhor, se for da tua vontade, passa de mim esse cálice. Mas a igreja do Senhor ficou só aí? O versículo, Jesus disse alguma coisa a mais? Todavia, seja feita a tua vontade e não a minha, Senhor. Ele estava para fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai, igreja do Senhor, está totalmente escrita em João 3,16. Que diz: porque Deus amou o mundo, que a igreja, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
você já tem uma marca tão gloriosa do Senhor Jesus. O sangue do Cordeiro derramado naquela cruz já foi passado em sua vida. E agora você é resgatado. Você é um pecador justificado pelo Senhor. E, portanto, você tem vida eterna. Segure-se nessa vida eterna. Grude, se for possível. Cole, passe alguma cola. Mas esteja cada dia mais no Senhor. Esteja regozijando no Senhor. Porque além de tudo isso, dele lhe dar vida, resgatar toda a tua família, seja o que for. É esse o propósito de Jesus também, de curar as nossas vidas da enfermidade. O profeta Isaías diz que Jesus, ele levou sobre si as nossas dores. Lembra daquele momento, lembra porque você já leu, quando Jesus estava expirando já, para dar o último suspiro. Jesus então clamou em alta voz ao Pai. Ele gritou em aramaico: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Deus, por conta da sua santidade, Deus então esteve se virando naquele momento de injustiça que o homem estava fazendo com seu filho. É como se Jesus estivesse sentindo que Deus o tinha abandonado. Não que Deus fez isso com o filho, nunca fez, e ele não faz com nenhum de nós. Mas os nossos pecados foram tanto, a dor de Jesus foi tanta, que ele chegou a falar algo desse tipo. Porém, igreja de Cristo Jesus, o Senhor Deus diz: tu és o meu filho amado, em quem eu me comprazo. E Deus disse isso não só para Jesus, seu filho amado, mas nós também, como filhos amados dele. Essa é a palavra de Jesus. Quando nós começamos a clamar: Senhor, eu não aguento mais, Senhor, olha para mim. Sabe o que é que Deus diz? E essa é a palavra que ele diz para você nessa noite: tu és meu filho amado, em quem me comprazo. Ele não está nos comparando com Jesus, não. Ele está dizendo que fomos adotados pelo seu filho amado, amém? E por causa disso, somos amados por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a morte de Jesus foi verdadeiramente para se cumprir a vontade do Pai, e para que esse versículo de João 3,16 acontecesse realmente no coração de toda a humanidade, daquele que quer ser resgatado pelo Senhor. É tempo de glorificarmos ao Senhor, de celebrarmos a Deus, celebrarmos a morte do seu Filho, porque nos traz paz, vitória e vida eterna com Deus. Amém? Que Deus te abençoe, Deus te ilumine, Deus te guarde e conduza a tua vida em todo o tempo, em nome de Jesus. Vamos estar orando nesse instante. Convido os irmãos